Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica na Garagem, que está um pouquinho parado ultimamente o canal. Por quê? Porque eu me mudei. Se você olhar, você vai ver que eu estou numa outra garagem, olha só. E o que acontece? Essa garagem, ela não parece, assim olhando no vídeo, mas ela não é muito grande, ela não tem muito espaço para mexer. Então eu estou mexendo menos, aí eu estou fazendo menos vídeo. Mas estou tentando retomar os vídeos aí, mas enfim. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje eu vou consertar este caminhãozinho de madeira, tá vendo? Que eu achei na rua. Como vocês podem ver, ele perdeu a tampinha, olha só, perdeu a tampa aqui, isso aqui, ó, vai aqui. E ele tá sem o capô. Então, minha tarefa agora é consertar esse caminhãozinho aqui. Ele vai ser um adorno. Eu achei ele na rua, realmente jogado. Tinha uma cordinha amarrada aqui, eu sei lá, acho que alguém puxou ele e largou na rua. Aí eu vou consertar porque ele vai dar um adorno bacana na garagem. É um caminhãozinho de madeira, como vocês podem ver, olha só. Tá? Não tem muito segredo, é madeira com um tipo de Eucatex aqui e tal. E agora a gente tem que dar um jeito aqui de consertar. Vou ter que me virar porque eu não tenho cola de madeira em casa. Então eu vou ver ainda o que ajustes eu vou fazer. Vamos lá. Eu parei para olhar o caminhão aqui e a primeira coisa que eu decidi fazer é recolocar essa madeira aqui, ó, que vai aqui, você pode ver, ó, vai na cabine aqui, ó. Preciso recolocar ela para ficar melhor a estrutura, para não correr o risco de quebrar essas partes aqui, de soltar mais coisa. Antes de fazer isso, eu percebi que aqui, ó, se você olhar, tem um grampozinho pequeno aqui, ó, um de cada lado. E aqui embaixo, ó, também tem uns grampos aqui no caminhão. Então eu vou... Primeira coisa, eu vou arrancar esses grampos. Aí depois eu continuo. Já resolvi o problema aqui dessa travessa da frente. Coloquei uns parafusos. Do lado de cá, infelizmente, coloquei o parafuso grande demais. Foi o primeiro que eu coloquei. Eu não sabia, mas muito grande. Deu uma trincada. Infelizmente, ela trinca mesmo. A notícia boa é que agora tá firme. Só que agora eu me encarei com um outro problema. Aqui, ó. É para ter uma igual a essa. Aqui, ó. E, cara, eu não vou ter em casa nenhuma madeira fina que nem essa. Então eu ainda estou pensando o que eu vou fazer aqui. Pensei talvez usar um cabo de vassoura, alguma coisa, que eu preciso de alguma coisa aqui para conseguir prender o teto. Tá vendo? O teto não vai parar do lado de cá se eu não prender. E além do que, fica meio solto, ó. Tá meio solto as laterais aqui, não tá uma coisa confiável. Então eu tô preparando aqui, tirando os defeitos e tal, mas por enquanto eu preciso pensar o que eu vou fazer para substituir uma travessinha igual a essa. Bom, como vocês podem imaginar, eu não tinha uma madeira para colocar aqui. Então o que eu fiz? Vou ter que fabricar uma. Estou com o serrote aqui e estou serrando aqui, ó. Estou serrando aqui para cortar esse pedaço de madeira, que depois eu vou dar uma mexidinha para ele ficar mais reto e vou colocar lá. Se tudo correr bem, esse pedacinho de madeira já vai resolver o nosso problema, né? Vamos ver. Agora, eu já cortei uma madeira, ó. Acabei fabricando minha própria madeira, ó. Fiz uma madeirinha aqui. Você pode ver, vou tirar ela, ó. Eu fiz um pedaço de madeira para colocar aqui. E agora eu vou prender ele aqui. Minha ideia agora, eu vou usar uns preguinhos, daqueles bem fininhos, um de cada lado, que é bem melhor porque não trinca a madeira igual aqui. Isso aqui ficou muito resistente, muito forte com esse parafusão aqui, mas além de ficar feio, ele trinca a madeira. Então eu vou prender aqui, daqui a pouco eu volto. Agora, olha, já prendi aqui a madeira. Ó, eu usei um preguinho, não sei se vai dar pra ver, eu usei uns preguinhos bem pequenos. Eu devia ter usado aqui, que ficou esse baita parafusão, rachou, não ficou legal. Só que não tem muito o que fazer. Então essa parte aqui de cima já está definida. Já vai dar para colocar a tampa, ó. Minha ideia para colocar a tampa é bem simples. Eu vou fazer um furinho, parafuso aqui no meio, um furinho, parafuso aqui atrás e tá pronto. Então essa parte está pronta. Agora a gente vem para a parte mais difícil do caminhão, que é o capô. Eu preciso fabricar um capô. É difícil? Não. Na verdade, é só cortar uma folha de Eucatex aqui na medida e
colocar. Só que tem um problema. Eu não tenho Eucatex aqui na garagem. Que eu saiba, aqui em casa eu não tenho nenhum tipo de Eucatex. Então, o que é muito provável que eu vá fazer? Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, que essa câmera não filma muito bem no escuro, mas aqui embaixo eu tenho retalho de metal. Você tá vendo isso aqui, ó? Chapa de metal. E tem vários tipos de metais aí. Eu vou dar mais uma procurada aqui em casa, ver se eu não acho madeira. Mas se eu não conseguir achar madeira, eu vou fazer no metal a tampa do capô. O problema da tampa do capô é que cortar ela no metal é fácil, mas furar é difícil. Então eu tô com o pé atrás por causa disso. Mas o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma paradinha na filmagem aqui. Vou dar uma procurada, ver se eu não tenho nenhum material que funcione melhor. E se não der, eu vou fazer a tampa do metal. Porque depois que eu terminar essa tampa e ela já tiver colocada encaixada, não tem mais nada para fazer. Aqui é só... O encaixe dessa tampa aqui é muito simples. Eu falei, eu vou fazer um furinho minúsculo no meio e colocar um parafusinho bem fininho. E aí já vai estar resolvido. Eu dei uma fuçada nas minhas coisas aqui e encontrei essa chapa. Isso aqui era um pedaço de CPU de computador que eu usei naqueles case mode que eu fiz antes. E tá aqui sobrando. Tem algumas vantagens esse material, esse metal. Por quê? Porque ele já está pintado e ele não enferruja. Então ele já tem tratamento de chapa. E ele tá preto, que é a mesma cor da caçamba, ó, ele combina. Então se eu fizer um capô aqui com essa cor, vai combinar. O meu problema agora, são dois problemas aqui que eu tenho que resolver. O primeiro problema é cortar. Eu preciso marcar e cortar. Com calma. O segundo problema é furar. Que eu vou ter que furar para ele pegar aqui e aqui. Vou ter que furar para conseguir colocar uns parafusos aqui. Pelo menos um parafuso, né? De cada lado. Então agora eu vou tentar resolver esses problemas. A única coisa chata, isso aqui é uma chapa meio grossa. Se ela fosse uma chapa mais fina, eu poderia cortar com a tesoura de funileiro que eu tenho aqui. Mas do jeito que está aí, talvez eu só consiga cortar com a esmerilhadeira. Vamos ver aqui. Daqui a pouco eu volto para dizer no que deu isso aqui. Eu estava já com tudo preparado aqui para cortar, olha só. Eu já tinha marcado. Inclusive eu tinha tentado cortar com a tesoura. Tinha começado a cortar. Mas aí aconteceu um plot twist. Quando eu fui ali serrar, eu achei isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui é uma placa de alumínio, que era uma placa do terreno do meu terreno, que quando eu comprei o terreno, o dono antigo tinha colocado essa placa, vendo piriri pororó. Tá vendo? E ela já vem com um pedaço vermelho. Olha só. Combina 100% com o carrinho? Não, mas pô, combina muito mais que isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui e vou cortar isso aqui, que é uma placa de alumínio, muito mais fácil de cortar, não preciso nem da esmerilhadeira, posso cortar com o arco de serra. É isso aí. Aqui, ó, tá o caminhão já com a tampa colocada em cima lá. Tá pronto o capô, por assim dizer, limpar aqui. E claro, eu tenho que furar, mas furar é uma coisa que eu não estou muito preocupado. Eu vou calcular mais ou menos aqui, ó, e vou fazer um furo no meio. É melhor do que encher de parafuso. Não precisa, isso aqui não tem necessidade. Então, um dos planos é fazer um furinho aqui de cada lado, colocar um parafuso pequeno e vamos que vamos. Vamos ver se vai dar certo. O trabalho está indo bem. Então eu pensei, por que não melhorar? Olha só. Eu tenho essa folha aqui, ó, tem uma folha de acrílico, você pode ver que está aqui embaixo, ó, grossa e tal. E essa folha de acrílico vai dar um belo para-brisa. Então, eu já cortei ele aqui, estou fazendo os ajustes agora, e depois eu vou cortar ele do outro lado e a gente vai ter um belo para-brisa. Se eu arrumar como, eu vou prender aqui do lado também, mesmo acrílico, para fazer as janelas. Vamos ver se vai dar certo. Deu um pouquinho de trabalho para cortar, porque esse acrílico é meio quebradiço, então tive que usar micro-retífica, mas olha só. Olha que bacana, cara. Eu sei, assim, talvez você olhe assim e fale, ah, não tá tão legal. Meu, não tá tão legal porque você não viu com o teto e o capô. Eu não vou pôr ainda, porque só no final do vídeo eu vou mostrar o caminhão completo. Mas, cara,
Ficou muito legal. Quando você coloca o capô e o teto no lugar, fica muito bacana, cara. Agora eu tenho que ver como é que eu vou cortar as da lateral. Daqui a pouquinho eu volto. Voltei agora. Tá tudo cortadinho, olha só. Eu cortei os pedaços, eles não precisam ser muito perfeito, entendeu? O ideal é só ele estampar a janela. Então não precisa ser perfeito os pedaços. Eles estão cortados, a única coisa é como é que eu vou fixar. A minha ideia principal é fixar com cola quente. Mas eu vou falar, espero que minha pistola de cola quente, que é um tanto quanto pequena, dê para fazer esse serviço. Eu já tô com a cola quente pronta, mas o que acontece? Tava olhando aqui, se você olhar na frente do caminhão, você vai ver que aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem duas longarinas, aqui, ó, que acabam em nada. Então, o que eu acho? Acho que aqui tinha, ou pelo menos deveria ter, um para-choque. Então, para resolver esse problema, o que eu fiz? Eu cortei uma madeira, infelizmente deu uma lascadinha, mas tem que ficar assim, e essa madeira vai aqui. E para dar o acabamento, vai esse aqui na frente. Eu ainda não sei como é que eu vou fixar todo mundo. A madeira eu tenho certeza que vai ser com preguinho, ou eu vou furar e pôr parafuso. Agora, esse aqui eu ainda não tenho certeza. Vamos ver daqui a pouco. Mas o mais importante, eu tenho que fazer esse serviço antes de colar a janela. Por quê? Eu colo a janela, eu estou virando o caminhão para mexer aqui, eu meto o dedo, arranco a janela. Então é melhor eu fazer primeiro esse serviço, depois eu faço da janela que é mais frágil. Passado mais um tempo, tá pronto aqui, ó, o para-choque, ó. O para-choque ficou um pouquinho para frente, assim, dá uma impressão meio tipo de spoiler. Ficou um pouquinho desalinhado, pouca coisa, mas eu vou aceitar. Porque é isso aí, é muito difícil de alinhar 100%. Mas é isso aí, ó. Tá feito. Agora que o para-choque tá legal, eu posso começar a me concentrar nos vidros. Vamos pro vidro. Eu já tô aqui, de volta. Olha só. Eu consegui fixar o capô. O que eu fiz no capô? 2 parafusos. Eu sei que não é bonito. É feio esse caminhão com esses parafusos em cima. Concordo. Só que eu optei por uma montagem que seja mais resistente. Então eu botei parafuso, botei prego. Ó, coloquei agora aqui um negócio com prego. Eu quero que o caminhão seja mais resistente. Então eu optei por uma montagem que ela vai ser mais durável. Ó, tudo no parafuso e tal. E ela fica menos bonita, mas fica mais durável. Então, agora ó, tá aqui o para-brisa e as peças estão lá em cima, lá atrás. Em cima do meu carro. Só que é o seguinte, agora eu só vou filmar ele na hora que eu acabar, para manter a surpresa, que é o próximo, provavelmente a próxima vez que eu mostrar, ele já vai estar pronto. Eu vou montar tudo agora, vou colar as janelas, vou montar o teto, e aí só vem, a única coisa que eu preciso fazer ainda é que eu preciso furar o teto, mas tirando isso, acho que a próxima vez que eu mostrar, o caminhão já vai estar pronto, vamos ver. E é isso aí, estou encerrando o vídeo por hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um like aí no canal para dar uma fortalecida. Se você gostou bastante, considere inscrever-se no canal. Em breve eu vou ter mais projetos de reforma ou de mecânica. E é isso aí, para quem assistiu, muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo e fui! So if you wanna shoot far away